Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Olha só que coisa incrível que está acontecendo aqui. Depois do James Gunn declarar publicamente em uma entrevista que ele havia, sim, mudado a essência do Superman, mudado a lore do Superman, de repente, de uma forma misteriosa, surge em um GC lá numa câmera, numa televisão atrás, num plano de fundo, a mensagem dizendo que o Lex Luthor que havia alterado essa informação. Junto com isso, nós vamos trazer também uma outra coisinha relacionada a The Batman, junto com o James Gunn. Ou seja, Zaslavão chamou James Gunn. Vem aqui na minha sala, James, vamos conversar. E James Gunn volta atrás. Muito provavelmente seremos... ele vai reforçar esse recuo no filme da Supergirl. E vamos conversar bastante sobre isso no vídeo de hoje. Isso é importantíssimo. Essa notícia é importantíssima por quê? Porque só pode ter sido isso. Porque teve uma entrevista, a gente repercutiu aqui na linhagem, em que o James Gunn tava grandão. Eu mudei porque eu quis. Eu mudei porque eu quis, porque eu que mando, né? Ele não falou exatamente assim, mas a intenção foi essa. Olha, eu mudei ali a origem do Superman porque eu quis mudar. E depois disso, abriu-se uma discussão. E assim, é por isso que as pessoas que de vez em quando aparecem aqui no canal, não acompanham o canal, eles ficaram se perguntando por que vocês mudaram tanto a opinião sobre o filme do Superman? Por conta dessa declaração do James Gunn. Então, quem acompanha o nosso canal fica claro esse posicionamento. Mas quem visita aqui periodicamente não entendeu. Mas porque nós tínhamos a esperança de que isso serviria para um plot que até a gente teorizou com o Batman. Investigar ali se os pais do Superman realmente eram daquele jeito, quem conseguiu mudar, levaria até o Brainiac. Então a gente tava muito contente com isso. Só que a partir do momento que ele falou, não, eu mudei a origem do Superman mesmo. A gente tá sendo muito coerente desde a criação do canal da linhagem. Pô, o cara mexendo na origem do super-herói, pô. O woke, o que é o woke? O woke mexe no herói. E eu considerei isso lacrate. Falei, meu, se ele mudou a origem do Superman, o que segura o James Gunn em mudar outras coisas importantes da DC? Então, isso aqui só pode ser o que o Gabriel falou. Seu Jaime, vem aqui na minha sala. Aí o James Gunn chegou e falou assim, ó, você não vai mudar a origem do Superman, você vai continuar com essa origem, porque a gente precisa que esse filme dê dinheiro. Tá todo mundo enchendo o saco pro negócio da imigração. A bilheteria já não deu bilhão, porque obviamente todos esperavam bilhão nesse filme, pelo que foi construído. E é isso aí. Vai ser muito interessante a partir daqui, porque é igual o precedente do James Gunn. Se ele mudou uma coisa na origem, o que ele poderia mudar? O que essa interferência começou aqui, porque foi interferência de fora. O que essa interferência também pode influenciar pra todo esse DC. Ó, só fazendo um adendo no que o André falou, a gente não mudou de opinião sobre o filme. A minha nota continua a mesma e a nota do André continua a mesma. Ah, você mudou a tua nota? Cara, eu mudaria a minha nota depois dessa declaração do James Gunn. O problema que aconteceu no filme do Superman, e eu vi muitas pessoas, até de certa forma não entendendo, é que após o filme, a gente repercutiu pontos positivos desse filme e pontos negativos. A minha opinião, ela não mudou sobre o filme. Pra mim, o filme do Superman continua sendo uma nota 8. Agora, vamos fazer uma avaliação aqui bem honesta. Quando o James Gunn ele exclui esse fator altivo do Superman, esse fator mais transcendental, mais espiritual, mais messiânico, quando ele exclui isso, ele torna o Superman um super-herói comum. E pra mim, o James Gunn apresentou um Superman comum. E aí eu converso com vocês de um ponto que é um dos meus destaques e é o que eu já tinha observado no dia, e eu trouxe até aqui na nossa live especial. O James Gunn não conseguiu, pra mim,
trazer um Superman grandioso. Não existe uma cena grandiosa desse Superman. Nenhuma. E aí a gente começa a juntar o quebra-cabeça. Já que você humaniza mais ainda o Superman, elimina esse grande ponto que é o que dá a autoridade pro Superman se tornar este super-herói, o super-herói mais poderoso da DC. Você elimina isso e, consequentemente, você acaba não conseguindo fazer. Eu fico pensando, poxa, imagina só, o James Gunn, ele anula, né, esse fator especial do Superman, dele ter esse contato com o pai criador, né, o pai progenitor, sendo uma figura de esperança, de exemplo, de disciplina, de mentor, e direciona isso para os pais adotivos. Então você não consegue fazer o Superman fazer o impossível, porque o Superman fica muito comum. E realmente, eu acho que o James Gunn, quando ele anula essa essência, ele acaba colocando o Superman na mesma prateleira de outros heróis, o que é um equívoco. Claro que a gente pode também considerar que o Superman tá na sua primeira grande batalha. Ele ainda não enfrentava grandes batalhas, mas o James Gunn não conseguiu explicar isso. Como o Quarteto Fantástico conseguiu explicar. O Superman não apareceu fazendo nada, ele já começa apanhando no filme. Então, mais uma vez, a gente volta pra esse ponto, porque realmente tem pessoas que se revoltaram com a gente, se indignaram, outras que não quiseram interpretar da forma como a gente fala, e tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Superman vai continuar sendo o Superman. O Superman não é meu, não é seu, não é do James Gunn, não é do Snyder. O Superman é de todos. Não existe alguém que é dono do Superman, tá? Diferentemente do Snyder, conseguiu fazer pelo menos umas 3 cenas épicas de nível Superman. Nível Superman. Infelizmente o James Gunn não conseguiu fazer uma cena épica de nível Superman. Mas por isso que eu acho que ele tá tentando corrigir a rota, tá? A gente chegou e, novamente, depois do filme do Superman, a gente gravou vários vídeos do Superman, trazendo pontos positivos, trazendo uma visão mais conservadora do Superman, eliminando, destruindo a narrativa de que é um filme progressista, mas também gravamos vídeos apontando esses problemas. E se esse problema está sendo corrigido, ou alguém assistiu o vídeo da Linhagem Geek legendado, dublado por IA, ou são muitas pessoas que estão falando sobre isso. Haja visto que esse Superman, até este vídeo que a gente tá gravando aqui, não bateu nem 600 milhões de dólares em bilheteria, o que eu considero um fracasso, tá? Ó, a gente vai falar mais do Superman, essa questão do Batman também, mas primeiro, ó, eu vou fazer uma pergunta aqui pra você, que é nosso grande parceiro aqui, Cleverson, patrocinador da Linhagem Geek. Se o Bruce Wayne e o Tony Stark vivessem no Brasil, eles conseguiriam construir o império bilionário que eles construíram, ou morariam de aluguel? O Cleverson, galera, ele é nosso consultor patrimonial, ele é nosso consultor financeiro, tem mais de 13 anos de experiência e já administra mais de 90 milhões em créditos. Ele ajuda pessoas na compra do primeiro imóvel, a montar renda com aluguéis e investir com retorno de até 2% ao mês. Somente esse ano, ele já liberou mais de 9 milhões em créditos para os seus clientes. Se você quer deixar de ser figurante na economia e se tornar o protagonista da sua vida, clica nesse link aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code, chama o Cleverson, ele vai te ajudar. Vamos lá, galera, olha aqui. E novamente, tá? Eu acho que uma das grandes dádivas do ser humano é poder mudar de opinião, tá? E eu vou trazer agora um exemplo real aqui. Real, né? O Santos tomou aqui um massacre do Vasco, foi massacrado, 6-0. Mas como que tava o santista antes? Tava feliz, tava empolgado, vinha de 2 vitórias, Morumbi lotado, 52 mil pessoas. E todos os influenciadores que tem canais que falam do Santos estavam em um clima extremamente favorável, positivo, contagiante. Aí acontece a tragédia. Como que é o depois?
tristeza, revolta, indignação. Eu trago isso pro nosso universo. É que é difícil no futebol ter o não vi e já amei, né? Não dá. O cara sair do 6x0 feliz. Olha, Mas, não mas dá, eu trago isso pro nosso universo. O Superman é um dos meus heróis favoritos. Mesmo ele sendo do James Gunn, Taika Waititi, Greta Gerwig, qualquer um, meu. Mesmo sendo do pior diretor possível, eu sempre vou criar uma expectativa para o Superman. O James Gunn, no marketing, ele trabalhou muito bem antes de falar aquela groselha do imigrante. Então é claro que eu vou ter essa expectativa. E outra coisa, eu não me arrependo em nada. A Linhagem Geek fez um movimento aqui de unir vários canais da Liga Nerdola para assistir o Superman. Depois a gente fez um podcast classe A aqui falando do Superman. Vamos ver se a gente consegue fazer isso do Homem-Aranha também. Mas eu não me arrependo de nada. Agora, a hora que entrega o filme e depois que a gente... Porque o filme é diferente de um jogo de futebol. O jogo de futebol, o resultado tá ali. O filme, às vezes, a gente precisa respirar, entender. Então, assim, tudo isso faz parte. Mas eu não mudo a minha nota em relação ao filme, tá? Então, eu cheguei a falar... Não tem por que mudar a nota do filme, né? O que passou, passou, mas eu cheguei a falar várias vezes no Esquadrão que se configurasse a mudança mesmo da origem do Superman por capricho do James Gunn, eu abaixaria a nota, como se isso fosse um mistério para próximos filmes, eu aumentaria. É uma brincadeira, mas com toda certeza, se eu fosse avaliar... Porque o filme é um filme ali. O James Gunn, a declaração dele foi depois do filme. Então é meio roubado ficar abaixando a nota do filme. Mas se eu assistisse hoje, não tivesse assistido, com aquela notícia do James Gunn já antes, eu já iria bem mais ou menos. Porque aí, pra mim, é ponto de lacrate. E ponto de lacrate piora na qualidade do filme e, consequentemente, no roteiro. Vai baixar a nota? Não, deixa ela aí mesmo. Sonserina menos 10. O cara tá assistindo Harry Potter do nada, né? Fica empolgadão. Vamos lá, galera, olha aqui, ó. Os fãs do DCU estão cheios de dúvidas nesse momento. A trajetória do Superman vai chegando ao fim em diversos países no mundo. No momento, o filme alcançou 588 milhões com a bilheteria global. Com a chegada nos streamings, podemos cravar que o filme dificilmente conseguirá chegar à marca de 670 milhões, que é o filme do Homem de Aço. O Homem de Aço não. O Superman do James Gunn deve chegar... a 605 no máximo, milhões. Até no máximo estourando 610, acredito. Ó, além disso, uma suposta imagem que indicaria uma correção no ponto mais polêmico do filme anda rondando a internet. Essa imagem aponta que o Planeta Diário revelaria que Lex Luthor estaria por trás de uma suposta alteração na mensagem dos pais do Superman. Isso significa que o James Gunn pode estar sendo obrigado ou teria optado por desfazer um grande ponto que teria causado a bilheteria abaixo do esperado. Tem essa coisa também, inclusive rapidamente eu quero agradecer o Tony e o Elvis que estiveram aqui no Linhagem Cast. E eles trouxeram essa informação pra gente, a gente não sabia disso. Eles trouxeram essa informação pra gente. Obrigado, Tony, obrigado, Elvis. Foi incrível ter vocês aqui no Linhagem Cast, passar o final de semana com vocês. Foi bem legal. O que acontece, galera? O James Gunn é um cara que ele tá sempre atento às redes sociais, tá? Ele tá olhando, ele responde às pessoas. Das duas, uma. Ou ele foi obrigado, tá? Pelos Zaslav. Não existe uma terceira via. Ou ele foi obrigado pelos Zaslav e pelos acionistas, ou ele foi humilde e considerou que cometeu esse erro. Duvido. Tá? Não existe uma terceira via, não existe um MBL nessa história. Pra mim, foi Zaslavão da massa. Ó, vem aqui, você vai mudar isso aqui. Porque se ele não tivesse dado aquela entrevista, que ele tava muito confiante, falou que mudou e acabou, aí eu poderia considerar as outras. Mas ele não tem como, foi alguém de... E assim, o James Gunn, ele é funcionário. Ele tem um grande poder ali na DC. Cargo de confiança. Ele é um cargo alto, mas ele não é o CEO. Então ele é funcionário do Zaslav. Então eu tenho a total certeza que o Zaslav chamou, você vai mudar. E ainda tem aquele negócio lá que eu falava sempre do Batman, né? Assim, olha, e o Batman vai ser o Robert Pattinson, então se vira com ele, tá bom? Isso também é possível que aconteça, porque até agora ele não falou nada do Batman, pô.
Falou nada do Batman. O Batman vai estar... Porque pra mim... Porque pra mim, o Batman ele tem que estar no cara de barro. Ele não tem nem que estar lá pra frente. E o cara de barro é o ano que vem. Então, assim... Se o James Gunn não escolher um Batman ainda... Ou esse ano, no início do ano que vem... Vai ser o Robert Pattinson. Eu tô começando a achar que vai ser. Justamente por todo esse contexto. Agora, pra mim... Foi uma pressão de cima, de origem, porque é o que eu falei, o fã de verdade, a partir do momento que você mexe na origem do Superman, e a gente sabe o simbolismo simbólico factual da origem do Superman, você pode sim comprometer todos os outros filmes, inclusive a Supergirl, que é o próximo filme. E ali conectado, né? Eu sei que tem o Lanternas de série, mas eu tô falando conectado com o Superman. Porque o James Gunn mexe também no Zod e no Escambau. Então... E precisa ver também se essa mudança não vai acarretar em alguma mudança na Supergirl, viu? Porque se ele retratou os pais do Superman daquele jeito e queria... Se tiver uma cena com os pais do Superman... lá no filme da Supergirl, que provavelmente tenha, ele vai ter que mudar. Vai mudar. Vai ter que mudar. Então, pode ter regravação por conta disso aqui. Porque... Mas acabaram as filmagens ainda? Acabaram, da Supergirl acabaram faz tempo. Só que assim, é lógico que vai ter alguma aparição do pai e da mãe do Kal-El. Lógico. Porque ele deve retratar Krypton ali, né? O pessoal, tudo como que era a cidade. Ele deve retratar aquilo. Porque a história da Supergirl é essa. Então, se ele bancou, não, os pais do Superman eu vou mudar, essa cena vai ter que ser mudada. Isso se mais coisa no filme precisar mudar, hein? Isso aqui que a gente tem que prestar atenção e ficar ligado. Se tiver uma manchete, Supergirl vai ter regravação, eu tenho certeza... Isso é normal, né? Ter regravação é normal. Mas assim, eu tenho certeza que é por isso aqui também. A imagem, galera, mostra o seguinte. Daily Planet mostra que Lex Luthor estava por trás das imagens falsas do pai do Superman, afirmando que... Aí termina, tá? Até o momento, são só especulações. James Gunn foge de muitas confirmações nas redes sociais, apesar de estar presente nelas. No ano de 2024, um vazamento apontou que o início do filme abordaria um conflito entre dois países que o Superman chegaria para resolver. Na época, James Gunn negou que isso aconteceria e, de fato, não aconteceu. Mas aconteceu. Aconteceu a guerra. A guerra aconteceu. O Superman, ele intervém na guerra, mas não mostra ele intervindo na guerra, tá? Isso ele negou, mas tem os dois países ali Tem, e ele negou, tá? E outra, ele saiu bem, né? Ele fala que o conflito aconteceu depois que ele escreveu, mas esse conflito não é novo, né? O conflito ali do Oriente Médio, ele tá longe de ser uma novidade, né? Não é atual, é atual, mas é atual desde sempre. Aquele conflito naquela região. Sobre o próximo filme, tá? James Gunn declarou que já existe um roteiro em produção para um próximo filme do Superman. E esse filme não deve ser necessariamente um Superman 2. Deve funcionar como uma sequência direta dos eventos do Superman. Antes de falar isso, eu preciso só, mais uma vez, trazer uma observação que sempre aparece pra mim nas redes sociais, principalmente portais DC, que torcem, que não gostam do Superman do Snyder. Tipo, a comemoração era: Superman vai ganhar sequência, Homem de Aço não ganhou. Putz, meu Deus do céu. Gente, vamos parar com isso, né? Fica comemorando essas coisinhas, só diminui o filme do Superman. Para. O filme do Superman do James Gunn foi melhor do que o Snyder. O do Superman do James Gunn vai ter continuação e o do Snyder não ter. Gente, poxa. Não, né? Acabou, passou o Snyder. O do Snyder não passou aí em bilheteria, números absolutos. Então para de ficar se humilhando dessa forma e passando vergonha, tá? Vamos aqui abrir aspas pro James Gunn, estamos montando a agenda agora. Eu já terminei o rascunho e meus rascunhos são incrivelmente intensos.
não são rascunhos comuns, são rascunhos de 60 páginas com diálogos e tudo mais. Agora estão transformando isso em um roteiro. Estamos planejando quando vamos filmar. Será muito mais cedo do que tarde. Isso é mudança de rota. É mudança de rota porque esse filme 2 aí não estava programado pra primeira fase. Tá? Pra mim, teve uma reunião falando o seguinte, Zaslav, tu vai voltar atrás nesse negócio do Superman. Aí o James Gunn, como? Se vira. Tu vai voltar. Tu vai fazer um Superman 2. E o Batman vai ser o Matt Reeves. Pra mim foram essas 3 chamadas. Tá? Porque até agora a gente não tem um Batman. É suicídio, né? Se você for ver, cara... Pô, você tá renascendo a DC. O que você faz? Você usa o Superman e o Batman, pô. Por que demora pra usar o Batman? Superman e o Batman é uma Mulher Maravilha. Flash, Aquaman. Ah, mas o Aquaman e o Flash são recentes. Dane-se. Faz um filme bom que todo mundo esquece o podre. É igual ao futebol. Se tu tomou 6-0, se no próximo jogo tu fizer 4, tá ótimo. Tu ainda vai lembrar, mas vai ficar mais tranquilo. Entendeu? Então assim, porra, meu, faz o básico. Pega o Superman, legal, fez o filme do Superman, vai ter o filme da Supergirl, já é uma inovação. Agora, o que é o Cara de Barro, pô? Coloca o Batman no negócio. O Batman dá resultado. O Batman é o Homem-Aranha da DC em relação à bilheteria. Ninguém da DC tem mais bilheteria que o Batman. Ninguém da Marvel tem mais bilheteria que o Homem-Aranha. Então, por que a Marvel tá lançando o Homem-Aranha aí, pô? Porque é o Homem-Aranha. Você acha que vai como esse filme? Então, assim, é muita prepotência. Ô, James Gunn, se você tivesse seguido exatamente a cartilha da fase de ouro da Marvel, fatalmente você não estaria tendo esses problemas. O que é a cartilha? Começa com os cabeça de chave. Porra, isso aí é tão fácil, meu. É tão simples. Cabeça de chave, os 5 primeiros filmes, cabeça de chave. Superman, tudo bem, ó, se você for ver, ele trouxe o Superman, mas já apresentou mó turma já com ele. Aí vai ter agora o Pacificador, Supergirl, Cara de Barro, não faz sentido algum, e o Lanterna, que é série, né? Então assim, aqui você pode até colocar o Lanterna como cabeça de chave, a Supergirl ali numa prateleira B, mas o Batman é fundamental. O segundo filme dos Vingadores, o segundo filme da primeira fase da Marvel foi o Capitão América, né? Então você colocou ali Homem de Ferro, Capitão América, depois vem com o Thor, sabe? O Batman é fundamental, o Batman eleva, porque o ano que vem você já perdeu, tá? Pra Marvel. Foi até legal, esse ano a disputa foi bem parelha, apesar de eu achar ridículo, né? O Superman se aproximar do quarteto, mas ano que vem você já perdeu, tá? Ano que vem não tem nem... Ainda mais com o Deadpool em Doomsday. Aí você vai aprender um pouquinho, mas tudo bem, ó. O Empire City Box declarou que as filmagens desse filme devem começar em 2026 e que sua estreia deve ser em julho de 2027. A grande coincidência disso tudo é que o filme será filmado simultaneamente com The Batman Parte 2. Então vamos lá, ó. Esse filme não estava no plano que o James Gunn apresentou, tá? Ele tinha apresentado Superman, Supergirl, Cara de Barro, Temícera, Lanterna, Gladiador Dourado, The Authority, que era filme, virou animação, Creature Commandos, Monstro do Pântano, tá? Eu não lembro qual que é o 10º, mas foram 10. Hã? O Brave and Bold. Isso, Brave and Bold, tá? Que é o Batman. Então você apresentou 10. O Batman era o último. O 10 você apresentou aqui. Esse do Superman não estava no plano. E a Mulher Maravilha que ele falou que vai Mulher Maravilha também. Não estava. Então assim... E assim, tipo, eu não julgo essa questão de você corrigir a rota no meio do caminho, tá? É normal isso, ok, faz parte, tá? Faz parte. Só que... eu tenho certeza que essa correção toda tá acontecendo por causa dos seus erros que você cometeu, tá? Além disso, se os rumores estiverem certos, será o último filme antes da estreia do Batman do Matt Reeves nos cinemas, que está marcada
para outubro de 2027. Sabemos que David Corenswet voltará como Superman, mesmo que não seja um filme Superman 2. Vai ser o quê, ô James Gunn? Qual nome você vai colocar? Qual nome você vai colocar no filme? Sabe? Tem que colocar o nome Superman. O nome Superman... Não existe um nome mais comercial do que Superman. É que ele tava pensando Tá na com medo. família. Não. Família super família. Esquece, filhão. Pra mim, tá mudando a rota forte. Falou, vai encaixar outro filme do Superman aí e vai acelerar o Batman. Pra mim, o Batman vai ser esse aí, hein? Lembrando que o James Gunn já disse que o Pattinson não seria do universo dele, tá? E ele também tinha falado que mudou a mensagem dos pais do Clark, dos pais do Kal-El, e voltou atrás. Nada impede de que uma outra reuniãozinha faça o nosso glorioso James Gunn mudar de ideia também, né? Cara de barro. Bom, galera, coloque nos comentários aí a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.